Oi, meus amores do quinto ano! Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma aula de história para nós aperfeiçoarmos mais ainda os nossos conhecimentos sobre o conteúdo de imigração. Hoje nós vamos falar sobre as imigrações dos portugueses e dos japoneses que vieram para cá para o Brasil. Mas antes de nós começarmos, eu quero mandar alguns beijinhos muito especiais para alguns alunos. Beijinhos para o Arthur, para a Bianca, para a Dávila, para o Davi, para o Enzo e também para o Cauã. Muitos beijinhos para vocês, meus amores! Agora vamos começar a nossa aula. Como eu já disse, o nosso conteúdo é a imigração dos portugueses e japoneses para o Brasil. Na aula passada, nós conhecemos um pouquinho como foi a trajetória dos imigrantes italianos. Agora o nosso foco são outros povos que também ajudaram a compor a nossa sociedade brasileira. E aí, para começarmos, eu quero que vocês observem aí na tela esse mapa que mostra a localização do Japão e de Portugal aí no mapa, olha só. Então vejam nesse mapa mundi, olha onde fica Portugal, grifadinho em vermelho aí, e também o Japão. Vejam que são locais bem distantes do Brasil. Portugal já fica um pouquinho mais próximo, até porque se localiza também ali no litoral do Oceano Atlântico, e aí o Brasil também fica no litoral do Oceano Atlântico. Já o Japão localiza-se lá no Oceano Pacífico, no continente asiático, né? Então, já enquanto Portugal está lá no continente europeu, o Japão já está lá no continente asiático e o Brasil fica no continente americano. Então, são continentes diferentes, povos diferentes, com culturas diferentes, mas que têm pontos em comum. Primeiro, vamos falar um pouquinho mais profundamente sobre a imigração dos portugueses, né? Os portugueses que vieram ao Brasil. Então, lá no finalzinho do século XIX e começo do século XX, eles começaram a chegar em navios a vapor. E aí chegou uma grande leva de portugueses aqui no Brasil. Esses portugueses estavam em busca de situações de vida melhores, condições de vida melhores, eles procuravam emprego, procuravam terras e procuravam melhores condições de vida, diferente do que eles tinham lá em Portugal, porque nessa época eles enfrentavam uma crise. Naquela época, Portugal enfrentava uma grande seca e muitos portugueses abandonaram tudo que tinham, suas terras, suas casas, em busca de melhores condições de vida. Veja aí nessa imagem um passaporte. Olha só. Esse passaporte é de uma família portuguesa que migrou para o Brasil em 1920. Vejam aí a foto da família, os dados deles, né, de todos os componentes da família. E eles abandonaram seu país de origem para buscar meios de sobrevivência. Vocês sabiam que entre 1830 e 1930, cerca de 1 milhão de portugueses migraram para o Brasil? Eu acredito que vocês lembram dessa informação lá da aula anterior. Ao chegarem no Brasil, os portugueses começaram a trabalhar em pequenos comércios urbanos, então eles trabalhavam em fábricas e alguns deles conseguiram até mesmo se tornarem proprietários de fábricas, né, de indústrias, e aí eles conseguiram evoluir bastante nesse período aqui no Brasil. Vejam aí essa imagem da fábrica de carros e carroças. Com o tempo, alguns portugueses conseguiram montar o seu próprio negócio, atuando em diferentes áreas, como padarias, locação de casas, mercearias, lojas de tecidos, lojas de carros e carroças, como essa da imagem. Essa fábrica de carros e carroças pertencente a uma família de imigrantes portuguesa lá de 1912. Vejam aí o tanto de gente que tem nessa foto, justamente para fazer, né, uma honraria, justamente porque era uma fábrica conhecida de uma família portuguesa. Então vejam que mesmo em meio a várias dificuldades, muitos dos imigrantes conseguiram melhorar realmente as suas condições de vida.
No caso dos italianos, nós já vimos nas aulas passadas que eles sofreram bastante no começo, não foi? Os portugueses, eles também tiveram as suas dificuldades, porém eles conseguiram superar-se e conseguiram empreender bastante naquela época. Agora vamos saber um pouquinho dos japoneses. Vocês lembram que eu já até indiquei um livro para vocês, um livro paradidático chamado O Pequeno Samurai, que ele conta a história de uma família japonesa que sai lá do Japão e vem para o Brasil. É um livro muito interessante. Se você tiver algum coleguinha lá do quarto ano, você pode pedir emprestado depois que nós terminarmos o segundo bimestre. E aí vamos falar como que foi esse período de imigração dos japoneses. A partir de 1908 até 1940, o Brasil recebeu cerca de 190 mil imigrantes que procuravam construir uma nova vida aqui no Brasil. Os primeiros viajaram a bordo do navio Kasatomaru e levaram 51 dias para chegar. Um grupo de japoneses que embarcou no navio Kasatomaru na véspera da primeira viagem para o Brasil, em 1908, aparecem aí na imagem. Vejam quantas pessoas estavam aí dispostas a construir uma nova vida no Brasil. Muita gente deixando seu país de origem para buscar meios de sobrevivência em outro lugar. Os motivos que levaram os japoneses a saírem de seu país também estavam ligados às condições de sobrevivência no início do século XX. Lá no Japão, tanto nas áreas rurais como nas áreas urbanas, havia algo chamado excesso populacional, que é quando há muita gente em um mesmo lugar. E aí o índice de pobreza começou a aumentar bastante. Não havia comida para toda a população e eles começaram a passar necessidade. Dessa maneira, os impostos subiram, foram lá para as alturas e eles começaram a ter que pagar impostos cada vez mais altos, gerando assim um grande período de miséria. E aí foi nesse contexto em que as pessoas começaram a sair de lá em busca de uma nova vida. Em todo esse contexto, até mesmo o próprio governo japonês incentivou com que a população, com que as pessoas, com que os japoneses saíssem do seu país. Veja só, era uma situação trágica de fato. Olhem aí nessa imagem algumas mulheres japonesas que vieram lá do Japão. Elas acreditaram que encontrariam mais oportunidades. Então, com esse mesmo pensamento, além dessas mulheres, muitos japoneses vieram para o Brasil. No Brasil, esses imigrantes atuaram em diversos campos, mas se destacaram principalmente pela produção agrícola. Uma grande parte desses japoneses conseguiram obter economias, né, juntar algum dinheirinho, juntar algumas riquezas, e aí, oriundo do seu trabalho em grandes fazendas agrícolas, eles conseguiram comprar suas terrinhas e foram conseguindo se estabelecer aqui no Brasil. Esses japoneses, eles conseguiram terras, né? Conseguiram comprar suas terras e fazer propriedades agrícolas em estados que hoje localizam-se em Minas Gerais, São Paulo, Paraná e no Amazonas. Nesses locais, eles conseguiram cultivar vários produtos. Nessas terras, eles cultivaram café, arroz, algodão, chá, pimenta do reino e hortaliças, entre outros vários produtos. Esses imigrantes, assim como os indígenas, os africanos, os italianos, os portugueses, né? Eles ajudaram a constituir a nossa população brasileira. Então, eles fazem parte dessa nossa população brasileira. Todos esses povos trouxeram várias influências culturais para a formação do Brasil. Entre essas influências, nós podemos observar influência desses povos na arte, na arquitetura, na língua, no modo de falar, na culinária. Então, a nossa culinária brasileira é uma culinária riquíssima, cheia de influências de outros povos. Então, o Brasil é um país muito lindo, muito rico culturalmente. E dessa maneira, a nossa aula termina por aqui. Tem atividade lá na Agenda Edu, tá bom? Dessa vez é uma atividade super simples, que com base no que eu expliquei para vocês, com base no texto da apostila também, você vai conseguir responder. São apenas 2 questõezinhas muito fáceis. Muitos beijinhos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!